Foi um ano difícil, né, Fábio? Se a gente pensar que nós estreamos muito perto ali do começo de um processo eleitoral que dividiu o país, que colocou muitos contra tantos outros e efetivamente um tiroteio de fake news muitas vezes, de acusações. E foi difícil ser jornalista no ano de 2022. E a gente seguiu em frente acreditando no que tinha que fazer, que era passar as notícias, desmentir fake news e tentar dar o tom e, enfim, o sentido correto das notícias. Hoje, daqui a pouco, a gente vai trazer a notícia de uma destruição de quase 2 milhões de doses de vacinas contra a Covid que o Brasil destruiu, perdeu, porque não usou a tempo, porque não teve agilidade para que essas vacinas chegassem aos braços das pessoas que precisavam ser protegidas contra a Covid. A gente vai trazer os detalhes daqui a pouco. Eu só queria dizer para vocês que essa notícia me trouxe essa reflexão pelo seguinte. De novo, vai ter uma acusação contra o governo que saiu, o governo que chegou, e a gente às vezes fica girando sem sair do lugar. É óbvio que todas as investigações, seja envolvendo vacinas incineradas e perdidas, seja envolvendo joias que tentaram desviar ou que tentaram sonegar impostos, não declarar, tudo isso tem que ser investigado às autoridades que são obrigadas, responsáveis legalmente por investigar. Seja a polícia, a justiça, Receita Federal, enfim, Ministério da Saúde tem que dar explicações sobre essas vacinas perdidas. Mas eu só puxo essa reflexão agora porque eu acho que nós, brasileiros, precisamos fazer o seguinte questionamento. Será que é possível a gente escolher a guerra certa? Será que é possível a gente escolher o inimigo certo? Então, quando eu leio, quando eu tenho a informação de que quase 2 milhões de doses de vacinas foram destruídas, não importa se é vacina incinerada, se é merenda que apodreceu, se é remédio que perdeu, há quantos anos, há quantas décadas nós noticiamos perda de remédio, de comida, de merenda, ponte que é construída até a metade e nunca é inaugurada, o viaduto, o ônibus, o trem elétrico que tinha que chegar e não chega e a obra para por mais de uma década. Qual é a guerra que a gente precisa de fato entrar e atacar o inimigo? A falta de planejamento desse país sufoca todos nós. Nós temos muitas mazelas para vencer na educação, na saúde, na habitação popular. A gente acabou de ver o que aconteceu no litoral norte de São Paulo e a cada ano é uma tragédia diferente, mortes que se amontoam. Então, assim, a reflexão que eu faço antes de dizer, tá dando essa notícia porque é do governo passado e começa de novo um tiroteio, que a gente tem que parar com ele, acabar com isso e deixar que as autoridades responsáveis investiguem tudo que precisa de ser investigado e esclarecido. Por que a gente não se une do mesmo lado? Quer dizer, chega de falta de planejamento. Para essas vacinas chegarem ao Brasil como uma doação, além da gente ter perdido todas essas vacinas, o Brasil gastou R$1 milhão para fazer todo o transporte, para não dar em nada. Com quantas pontes o Brasil já jogou dinheiro fora? Com quantos quilos e toneladas de merenda o Brasil já jogou dinheiro fora porque deixou apodrecer em depósitos e a merenda não chegava a quem precisa? Remédios que se perdem. E quantas pessoas precisam de comida, remédio, ponte, ônibus, asfalto, casa popular, emprego? A gente faz parte de uma população gigantesca, com problemas enormes, com um país que sufoca a população com impostos que pesam no bolso. Os impostos são necessários, mas o país é uma economia sufocada de tantos impostos e que joga dinheiro fora, e que rasga dinheiro, joga dinheiro pelo ralo, porque a gente não sabe planejar. E esse é o lado da trincheira que a gente tem que estar. Porque quando a gente pensar nisso, a gente vai dizer que não tem um contra o outro. A gente tem que exigir que esse país faça um planejamento decente do dinheiro que a gente arrecada, do dinheiro que a gente todo santo dia está pagando em impostos. Então, enquanto todas as mazelas do governo passado são investigados, o governo atual tem que ter a preocupação de não repetir os mesmos erros. Então, tem que ter a preocupação de se preocupar em planejar, em agir, em fazer com que o dinheiro seja usado de forma inteligente, bem gasto, senão a gente está só dando a volta em círculo, repetindo os mesmos erros de décadas. Há quantas décadas o Brasil está rasgando dinheiro? E isso é que a gente tem que combater. Fica a minha reflexão de hoje aqui desse começo do Entre Nós,